Você acompanha agora a bênção do dia. Momento de reflexão e oração com o Padre Alessandro Bobbington, da Arquidiocese de Londrina. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Bom dia! Que a graça e o amor de Deus estejam sobre você neste novo dia que se inicia. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Quarta-feira, estamos na 28ª semana do Tempo Comum. Hoje, quarta-feira, a bênção da família. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. O Evangelho de hoje está em São Lucas, capítulo 11, versículos 42 a 46. Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, é Deus quem fala aos filhos seus. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de ser descumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Evangelho de hoje, ai de vós, fariseus, ai de vós, mestres da lei. Sobrou para todo mundo no Evangelho de hoje. Primeiro, os fariseus. Pagais o dízimo, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Jesus está aqui questionando a atitude dos fariseus, que eram tão zelosos em dar o dízimo, mas muitas vezes no dia a dia da vida praticavam a injustiça e não tinham o amor de Deus em seus corações. Jesus aqui não está falando contra o dízimo, pelo contrário, ele diz: vós devíeis praticar isso, ou seja, a justiça e o amor de Deus, sem deixar de lado aquilo, ou seja, sem deixar de pagar o dízimo. Trazendo para a vida de família um pouquinho também essa reflexão. Ensinar os filhos a praticar a religião com as suas obrigações é muito importante. Ir à missa, confessar-se, viver de acordo com as leis da igreja, ser dizimista. Mas tudo isso precisa ser acompanhado de um testemunho de vida coerente. É aí que Jesus fala da justiça e do amor de Deus, ou seja, viver a fé verdadeiramente, ter um relacionamento com Deus, praticar a justiça, ser justo, correto, ensinar isso aos filhos. Conta-se que uma vez um homem levou os filhos no cinema. O mais novo tinha 8 anos e o mais velho tinha 12. Até 7 anos não pagava para entrar no cinema. O rapaz da bilheteria disse: o menorzinho aí não precisa pagar não. O pai disse: não, ele tem 8. A gratuidade é só até 7. Aí o rapaz da bilheteria disse: nossa, mas ele poderia passar perfeitamente por 7, eu nem ia pedir os documentos. O pai disse: sim, eu poderia até mentir dizendo que ele tem 7 anos, mas o que os meus filhos iriam pensar do próprio pai? Que exemplo eu estaria passando para eles? Eu prefiro pagar o que é correto, pois caráter, retidão são coisas que não têm preço. E é isso que eu preciso ter de melhor para dar aos meus filhos. Voltando para o Evangelho, aos mestres da lei Jesus disse:
Vocês colocam sobre os homens cargas insuportáveis e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Quantas vezes também na vida de família corremos o risco de agir assim? Queremos impor aos outros coisas que nós mesmos não fazemos. Às vezes queremos ser exigentes, rigorosos com os outros, mas com a gente é tolerante, bonzinho. Quem sabe se na sua família talvez não está acontecendo isso? Cobranças demais, exigências demais, colaboração de menos. Às vezes os pais querem ser muito exigentes com os filhos, às vezes o marido com a esposa e vice-versa. Às vezes o pai e a mãe é mais exigente com o filho e mais benevolente com o outro. O Evangelho de hoje nos convida a fazer esse movimento de nos colocar no lugar do outro. E se fosse eu no lugar daquela pessoa? Será que eu gostaria de ser tratado assim como eu trato ela? Pensa sobre isso hoje. Olha para o teu relacionamento familiar. Começa a se colocar no lugar do outro. Às vezes a gente tem sido implicante, intolerante sem perceber. Às vezes a gente está cobrando demais coisas que a gente também não anda colaborando muito. Viver em família às vezes não é fácil, é um desafio. Mas é um desafio abençoado porque Deus está conosco. Que hoje essa reflexão te ajude, que hoje essa reflexão desperte no teu coração esse olhar, com um pouquinho mais de compaixão, misericórdia. Peça a Deus a graça de crescer na vivência da vida de família a partir dos valores do Santo Evangelho. Vamos rezar. Hoje, a oração e a bênção pela vida em família. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, nós vos louvamos, nós vos bendizemos. Obrigado, Senhor, pela vida, obrigado, Senhor, pela família. E é por esta família que nós nos colocamos em oração. Eu te apresento, Senhor, a família desta pessoa que reza comigo. O Senhor conhece todas as coisas, o que eles têm vivido, o que eles têm passado. Muitas vezes, Senhor, atitudes que não são coerentes com os valores ensinados. Muitas vezes, exigências demais, cobranças demais, colaboração de menos. Derrama, Senhor, sobre esta família a vossa graça, a vossa bênção, para que eles possam crescer na ajuda mútua, no bem viver em família, no perdão, na misericórdia, na paciência. Afastai, Senhor, todo espírito de divisão, discórdia, desarmonia e desamor. Que desça sobre você, sobre o teu lar, sobre a tua família, pela intercessão da Virgem Maria, a bênção do Deus de infinito amor, o Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Um grande abraço, fica no colo da mãe, eu fico por aqui. Amanhã a gente se encontra com a bênção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também.